Saber Direito desta semana, o tema é o direito à cultura. Conheça a legislação de incentivo às atividades culturais, os aspectos da economia criativa, a conexão cultura, mercado e Estado, além da lei sobre propriedade intelectual. As aulas são com o professor Caio Chaim. Olá, esse é o Saber Direito, diretamente aqui da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal. O tema hoje é Direito à Cultura. Nós estamos na terceira aula de uma jornada de 5 aulas que tratam das relações entre direito e cultura sob uma série de perspectivas. Na aula 1, nós tratamos mais especificamente de Constituição e cultura, buscando entender as relações entre o Estado e a cultura, a tutela constitucional da cultura na Constituição de 1988. Na aula 2, nós demos especial atenção às leis de incentivo à cultura, aos meios de fomento do Estado à cultura. E nessa terceira aula nós vamos tratar mais especificamente dos mercados da cultura. O tema da aula é a economia criativa, o setor econômico no qual as diversas cadeias culturais, os mercados culturais estão inseridos em um dos principais segmentos que tem se demonstrado de maior potencial nos últimos anos para a economia global, para a economia nacional também. Então, o tema hoje é economia criativa e, embutido nisso, a ideia de economia da cultura. Beleza? Vamos começar então, vamos embarcar nessa, começando justamente por isso. Economia da cultura? Mas o que exatamente é isso? Como tratar da cultura pela perspectiva econômica? Mais uma vez, nós temos aí um desafio diante de nós, tratar de uma área macro como a cultura e tratar de uma área macro como a economia. Analisar a cultura pelo prisma econômico é um desafio à parte, é um desafio particular, não é? Justamente porque, por muitas vezes, a ideia de cultura ainda guarda em si uma visão não econômica. E econômico, nesse sentido, não tem necessariamente a ver com o lucro, mas com a geração de bens econômicos, né? Com a geração de empregos, com a circulação de capital, com a formação de mercados, com o desenvolvimento econômico setorial. Então, a cultura, por uma série de razões, ainda guarda um estigma de não setor, de um setor que não é econômico, ou de um ofício que não é um ofício, é mais um hobby, é mais um tipo de trabalho informal. Isso é, infelizmente, uma chaga, uma característica quase crônica dos setores culturais que derivam de uma série de razões. A gente vai tentar entender algumas delas aqui hoje. A economia tratou da cultura sob uma perspectiva ao longo do século XX que foi denominada justamente economia da cultura, mas a economia da cultura se tratava de um nicho da economia comportamental que analisava os impactos da cultura de uma sociedade sobre os impactos sobre a sua formação econômica. Então, não exatamente se referia à constituição de mercados culturais, mas à influência da cultura de um povo em torno de sua conformação econômica, de suas tradições econômicas. Por exemplo, o fato de a cultura norte-americana tornar comum a possibilidade de investimento de pessoas físicas em ativos do mercado financeiro, por exemplo. Ou a cultura de um determinado povo de não poupar ou de investir em terras, etc. Tudo isso está inserido dentro dessa lógica de economia da cultura como área da economia comportamental. Mas a cultura possui sua própria lógica econômica, né? Então, a economia da cultura, de fato, e não a economia comportamental, acabou tendo que se arranjar ali dentro das áreas econômicas e a gente vai entender aonde que ela foi parar nesse processo. Mas antes de a gente chegar aonde a economia trata da cultura de uma forma geral, a gente tem que entender o processo de mercantilização das artes e da cultura em geral. Para a economia política clássica, as artes e a cultura sempre foram vistas como um não ofício, né? Como
um tipo de atividade que não gerava produtividade, que na verdade prejudicava o aproveitamento de capital humano para a criação de produtos, para a prestação de serviços, enfim, dentro dessa lógica de capitalismo industrial, esse processo era visto, o processo de se trabalhar como cultura era visto como uma perda de tempo, de fato, como uma perda de potência, e por isso talvez exista esse estigma de que trabalhar com cultura é um hobby, é uma aventura, não é uma profissão, ou que também não dá dinheiro, né? O que é uma lógica e um pensamento tradicional na nossa sociedade, mas que também tem algum fundamento, porque de fato a cultura só possibilita uma carreira estável e uma carreira profícua a uma pequena parcela de todos aqueles que se envolvem com a cultura em geral. Então, ao mesmo tempo, essa lógica de que a cultura não constitui um ramo econômico relevante tem algum fundamento dentro da construção dessa visão social sobre ela, correto? O tratamento dado às artes e à cultura até o século XX, pelo prisma econômico, foi muito incipiente, né? Muito embora grandes economistas tenham tratado de temas relacionados às artes, como, por exemplo, Adam Smith, que publicou alguns ensaios sobre literatura, artes, poesia, John Maynard Keynes, que era um grande entusiasta das artes, foi um dos fundadores da Arts Foundation and Council do Reino Unido, mas nenhum deles escreveu artigos que tratassem da cultura sob uma perspectiva econômica de fato. Eram simplesmente artigos ali mais voltados à crítica artística, crítica literária, do que propriamente a um pensamento econômico unificado. O marco para o florescimento da economia da cultura, do tratamento econômico sobre os setores culturais, ocorreu só em 1966, com a publicação de uma obra realizada sob encomenda da Fundação Ford, nos Estados Unidos, que contratou dois economistas norte-americanos, William J. Baumol e William G. Bowen, nomes bem parecidos, mas ambos esses autores, Bowen e Baumol, eles escreveram a obra Performing Arts, The Economic Dilemma, A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance. Essa obra analisou justamente a conformação de funções e os custos operacionais e a lógica em torno das artes performáticas, né? Então, dos negócios da música relacionados às artes performáticas, e essa foi uma obra que marcou o início da construção de um interesse e de um estudo econômico sobre a cultura, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos seguintes, né? Com a criação de algumas revistas especializadas voltadas ao estudo econômico da cultura, né? Em 1992, o American Economic Association incluiu a economia da cultura como uma das suas disciplinas econômicas, e aqui não a economia da cultura na perspectiva comportamental, né? Em 1977 também foi publicado o primeiro Journal of Cultural Economics, uma revista com estudos pioneiros relacionados à importância das artes, essa revista criada aí dentro do Reino Unido. Então, esses são os marcos temporais que demonstram o surgimento muito recente do interesse de estudos econômicos sobre a cultura, principalmente aí na segunda década do século XX, né? E, bom, como temos um problema em relação à denominação do estudo econômico da cultura, justamente pelo choque junto da economia da cultura no sentido comportamental, como a gente tratou no início da aula, a economia criativa acabou sendo o setor que agregou e que fagocitou todos aqueles estudos e relacionados à cultura e economia, análise econômica da cultura. Mas até o processo de formação e criação do conceito de economia criativa,
nós temos aí um processo paralelo de identificação da massificação e da industrialização, mercantilização da cultura. Uma primeira obra muito marcante, anterior inclusive à citada anteriormente, que marcou os estudos econômicos sobre a cultura, foi a obra publicada em 1944 pelos teóricos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles publicaram em 1944, fim da Segunda Guerra Mundial, a Dialética do Esclarecimento, né? E nessa obra eles tratam no capítulo 4º sobre a indústria cultural, o esclarecimento como mistificação de massas. É importante destacar aqui que são teóricos alemães, refletindo sobre os impactos do nazismo e da captura do Estado alemão pela cosmovisão nazista. E a crítica que eles realizam dentro dessa obra é uma crítica muito profunda e pesada, e que traz pela primeira vez a conjunção entre um termo econômico e cultural. Não foi uma primeira análise econômica sobre a cultura, mas foi a primeira vez que surgiu um binômio economia e cultura, que é justamente a indústria da cultura. A expressão indústria da cultura surge nessa obra de Adorno e Horkheimer, que tratam do processo de massificação, de uso instrumentalizado das artes e da cultura nacional alemã por meio de uma perspectiva propagandística de manipulação de opiniões públicas. Então, o termo indústria cultural, na verdade, se interrelaciona na sua origem com uma crítica à massificação e um apoderamento do Estado e de ideologias sobre a própria narrativa cultural e o quanto que isso representa um grande perigo para o mundo, né? Não só para um país em específico. Então, a crítica adorniana e o sentido original da expressão indústria cultural remete a essa experiência do nazismo, da propaganda nazista, de uso massificado das artes e da cultura para martelar uma cosmovisão, para, enfim, tentar criar uma narrativa que homologue uma certa cosmovisão, uma certa ideia. Não é? Então, a indústria cultural surge nessa perspectiva, tem esse conceito originário, mas vai ganhando outros sentidos no pós-guerra, passando a se referir simplesmente a indústrias que produzem cultura, né? Então, muito embora a ideia de indústria cultural tenha surgido desse estigma nazista, de propaganda nazista, ao mesmo tempo, a indústria cultural passou a se referir, a ser um termo que se refere simplesmente a indústrias que trabalham com cultura ao longo do tempo. Na década de 90, nós tivemos o avanço de políticas públicas nacionais voltadas ao fomento e ao desenvolvimento de setores criativos, de setores culturais. A primeira iniciativa nesse sentido foi da Austrália, em 94 e 95, com a criação de uma política nacional de cultura, de artes, de entretenimento, muito vinculada também às áreas de comunicação, de tecnologia. Naquele momento, o governo australiano entendia a necessidade de fomento à cultura local, à cultura nacional, diante de um processo de globalização, de um processo de ampliação dos meios de fomento e de circulação de produtos culturais. Então, ali na década de 90, surge pela primeira vez esse binômio indústria criativa, já se afastando um pouco mais da indústria cultural, até que, nos anos 2000, após alguns estudos elaborados pelo governo do Reino Unido, na esteira da reforma de Estado, da reforma administrativa conduzida ao longo da gestão do primeiro-ministro Tony Blair,
nessa ocasião, houve um grande mapeamento das indústrias criativas, das indústrias culturais dentro do Reino Unido para se entender a sua importância, a sua proporção no PIB nacional e a sua relevância dentro do desenvolvimento econômico da Grã-Bretanha e dentro da geração de empregos ali do Reino Unido. Esse modelo acabou ficando conhecido como DCMS, que é derivado do Departments of Culture, Sports and Medias, do governo britânico, que identificou 13 áreas correlatas dentro daquilo que chamou de economia criativa, também usando do termo indústrias criativas. Então, nós chegamos aí ao conceito de economia criativa, que se refere não só a áreas culturais, mas também a diversos outros setores que se correlacionam com o fundamento da economia criativa, né? A economia criativa é a junção de trabalhos que incluem a atividade de criação, o potencial de criatividade, o ato criativo com a possibilidade de aproveitamento material sobre aquela criação, que é justamente os direitos de propriedade intelectual. Então, apesar de o conceito de economia criativa ser muito recente, ser um conceito que está em construção, que não tem uma resposta definitiva, como a gente vai ver ao longo dos diversos modelos econômicos que a gente vai abordar aqui rapidinho, mas a economia criativa é um conceito em construção, mas a gente pode resumir dessa forma, que a economia criativa está baseada principalmente em dois pilares: a criação, o ato de criação, o trabalho derivado de um potencial criativo e a possibilidade de aproveitamento econômico sobre aquele trabalho de criação por meio da propriedade intelectual. Então, a economia criativa é uma área, uma grande área da economia, uma nova área do estudo econômico que agrega em torno de si uma série de setores que se correlacionam com a capacidade de criação e com a exploração de propriedade intelectual derivada desse ato criativo. Dentro disso se incluem as artes como um todo, a cultura como um todo, as mídias, o marketing, a criação de softwares, a área de inovação, de tecnologia, todas essas estão vinculadas à ideia de economia criativa e uma série de modelos econômicos que buscam criar um framework de como esses setores se organizam e de como a economia criativa se organiza, o que cada subsetor representa, a sua relevância econômica, as suas particularidades. Tudo isso está inserido dentro desse grande conceito de economia criativa, que é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância dentro do debate internacional, né? A gente, agora, no ano de 2021, nós estamos no Ano Internacional para a Economia Criativa, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, embutido dentro da Agenda 2030 de Sustentabilidade. O ano de 2021 foi eleito como Ano Internacional da Economia Criativa, ainda em 2019, na Assembleia Geral do fim do ano de 2019, quando ainda não era de conhecimento geral a pandemia do coronavírus. É curioso que antes mesmo da pandemia, 2021 tenha sido eleito o ano para a economia criativa, justamente pela necessidade de fomento e de investimento e de crescimento desse setor, principalmente no que se refere à cultura, né? Ao longo da última década, alguns estudos foram conduzidos para analisar a relevância e a profundidade da economia criativa a nível mundial e a nível local, e um último estudo encomendado pela Unesco em 2013 e realizado pela consultoria Ernst Young demonstrou que os setores criativos hoje, enfim, até a data da última pesquisa global, já representava 3% do produto interno, do PIB mundial,
empregava 30 milhões de pessoas, mais ou menos, cerca de 1% da população ativa do mundo naquele ano, né? Então, a gente vê a profunda relevância econômica das áreas correlatas à economia criativa e, mais especificamente, à cultura, que é o tema da nossa aula, é o tema da nossa jornada de 5 aulas aí de direito à cultura. Então, todos esses aspectos chamam a atenção para o estudo da economia criativa e para o estudo da cultura dentro dessa perspectiva econômica, dentro de uma compreensão de que a economia criativa é a área de estudo dos mercados culturais, da estruturação das cadeias produtivas, dos ofícios culturais, todas essas estão inseridas dentro dessa perspectiva da economia criativa. Certo, vamos tratar então de alguns modelos econômicos, de alguns frameworks para a compreensão do que são as cadeias econômicas da cultura, as cadeias econômicas da economia criativa. Dentro da construção desse conceito e com a primeira modelagem criada a partir desse estudo derivado do governo da Grã-Bretanha, né, o modelo que ficou conhecido como DCMS, a partir disso uma profusão de outros modelos que tentavam entender qual é a lógica dentro dessas indústrias criativas, como elas se correlacionavam, porque essa é um grande desafio para a compreensão desse sistema, é justamente a mistura entre serviços, produtos, processos dentro da economia criativa. Então, surgiram uma série de modelos, vamos citar aqui alguns deles só de passagem, o modelo de textos simbólicos, que se preocupou em delimitar as áreas da economia criativa de acordo com a forma de profusão daquele produto ou daquele serviço, né, o meio de reprodução daquele produto criativo. Temos o modelo de círculos concêntricos, que foi adotado, inclusive, por alguns estudos nacionais, um deles conduzido pelo BNDES em 2009, que trata da economia criativa como um grande círculo cujo centro é justamente os mercados culturais, as artes performáticas, as artes em sentido geral, a cultura como centro, o centro de gravidade dentro de todos os demais camadas da economia criativa, como o próprio mercado de tecnologia, de inovação, as mídias, o marketing, a comunicação, tudo isso estaria ali nas outras camadas dessa cebola, digamos assim, do modelo dos círculos concêntricos, cujo núcleo é justamente as artes e a cultura em geral. Na visão do modelo de círculos concêntricos para a economia criativa, é justamente o teor, o conteúdo cultural daquele produto ou daquele serviço que confere a ele um valor maior do que em comparação com outros tipos de produtos. Temos também o modelo do DCMS, que a gente conversou, né, que foi amplamente adotado, mas, no fim das contas, o modelo que tem sido mais adotado ultimamente é o modelo da UNCTAD, né, da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. Esse foi um modelo desenvolvido ali no ano de 2010, 2013, com uma nova proposição da organização desses setores, abdicando de uma hierarquia intersetorial ou de uma relevância maior para um setor ou outro, por exemplo, como nos modelos dos círculos concêntricos, que colocam a cultura e as artes no centro, no core daquele sistema. O modelo da UNCTAD, na verdade, tentou unificar os modelos propostos anteriormente em torno de um grande círculo com seus setores interligados por setas, tirando essa ideia de dependência ou de hierarquia e trazendo, na verdade, para uma ideia de interdependência, para uma ideia de integração entre todos esses subsetores, aí cerca de 13 subsetores dentro do modelo da United Nations Conference for Trading and Commerce, enfim. Então, existe essa dificuldade ainda de modelar o conceito de economia criativa, de entender quais são as áreas correlatas, como elas interagem entre si, para conseguir ter um vislumbre mais direto sobre
o que é de fato a economia criativa. É um conceito ainda em construção, que não tem um significado estático, muito embora a gente já tenha uma grande produção intelectual em torno disso, uma série de obras interessantes, uma bibliografia vasta, doutrina vasta também, ainda é uma área que a gente pode considerar que tem aí pouco mais de 2 décadas, principalmente a partir dos anos 2000, que começam a se originar diversos estudos sobre a economia criativa. Esses modelos econômicos servem como parâmetro para que os demais países encontrem uma forma de mapear as suas próprias indústrias criativas. Aqui no Brasil não foi diferente. Nós tivemos alguns estudos conduzidos aí ao longo dos anos 2000 vinculados à economia criativa nacional. O primeiro deles, em 2002, procurou mapear quais eram os dispêndios das famílias brasileiras com cultura. Foi uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2002, que chegou ao dado de que cerca de 3% dos gastos familiares eram destinados à cultura e que os gastos com cultura estavam ali na margem de 2,4% do PIB anual. Né? Em 2007, um outro estudo feito pela Ipsos Public Affairs, em 70 cidades brasileiras, buscou também mapear o consumo de cultura no Brasil e 45% das pessoas declararam que participaram de pelo menos uma atividade cultural naquele ano, no ano de 2007, enquanto que 55% não se envolveram em nenhuma atividade cultural, isso em razão do, abre aspas, falta de hábito e o gosto do brasileiro. Esse é realmente o resultado dessa pesquisa publicada em 2007, que demonstra que menos da metade da população brasileira participou de pelo menos um projeto, de pelo menos um evento cultural, consumiu cultura pelo menos uma vez em 2007, enquanto que 55% não. Claro que esses parâmetros dessas pesquisas eles são um pouco abstratos e por vezes nos confundem. Muitos deles incluíram numa mesma categoria, por exemplo, o consumo de música, de teatro, de cinema e investimento, por exemplo, em tecnologia, em comunicações, em internet, em uso de portais, etc. Ainda eram anos em que a transição digital era relevante para a compreensão dessas dinâmicas, né? E em 2009 tivemos o estudo pelo BNDES com foco na economia da cultura, justamente o estudo que trouxe para a lógica nacional o modelo de círculos concêntricos, enquanto que em 2013 foi realizado o último estudo feito pelo IPEA, que já havia feito um estudo em 2002. Esse sim, um estudo já voltado com profundidade para o mapeamento das indústrias criativas no Brasil e, nessa ocasião, o IPEA adotou como parâmetro um modelo da UNCTAD, né? Apesar de ter realizado algumas mudanças dentro do modelo proposto pela UNCTAD. O modelo IPEA definiu 9 segmentos distintos, não é? Dividindo as indústrias criativas entre o audiovisual, aí inseridos o áudio, cinema, rádio, TV, vídeo, publicações de mídia impressa, imprensa, mercado editorial, outros tipos de publicação, uma categoria chamada News Media, que incluiria o mercado de publicidade, geração de conteúdo na internet, expressivamente conteúdo web, serviços criativos, arquitetura, ensino, recreação, P&D criativo, projetos de desenvolvimento e inovação criativos, artes performáticas, circo, dança, música, teatro, artes visuais, escultura, fotografia, pintura, sítios culturais, museus, patrimônio material e imaterial e expressões culturais tradicionais, além do design. Essas são as áreas que foram identificadas pelo IPEA na construção do seu modelo de indústrias criativas brasileiro, que acabou apontando para uma relevância de 1,2% a 2% do PIB brasileiro no ano de 2019, sem considerar a grande taxa de informalidade desses setores, em especial setores oficialmente culturais, né, com uma matriz cultural de fato
como os mercados de cultura, de teatro, de cinema, de circo, em que as taxas de informalidade do trabalho informal são muito grandes, é um setor econômico ainda com pouca estruturação formal, o que torna difícil o acompanhamento desses dados, o tratamento desses dados e, portanto, uma análise, um raio-x do cenário da economia criativa nacional com um resultado mais exato, correto? Esse estudo do IPEA foi resgatado por uma obra super interessante, vale a pena procurar na internet, o Atlas Econômico da Cultura no Brasil, uma grande obra em 2 volumes, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz um complemento a esse estudo do IPEA, além de outros diversos artigos de autores muito interessantes do direito nacional, que demonstrou que havia uma concentração de cerca de 80% do valor agregado criativo dentro do nicho de news media e do nicho de publicidade, né, de mídias em geral. Isso mostra uma distorção entre o resultado econômico de setores como de tecnologia, de inovação, de mídia impressa, de conteúdos web, do marketing digital, que são colocados na mesma ideia de economia criativa que, por exemplo, o setor do teatro, das artes cênicas, da dança, do circo, da música, do cinema, né, que tem uma lógica, ainda que sejam setores desenvolvidos, estruturados, alguns deles imensos setores a nível mundial, ainda assim não tem uma capacidade de concorrer, por exemplo, com a indústria de desenvolvimento de tecnologias ou de inovação. Então, isso cria uma certa distorção entre a análise de resultados, o que torna relevante a compreensão sobre a economia da cultura, não a economia comportamental, mas a economia da cultura em si, a lógica econômica da cultura. Por isso, eu particularmente defendo muito a ideia de que a cultura deve sim ser tratada dentro da economia criativa, é uma vantagem para ela ser tratada dentro da economia criativa, justamente porque atrai o debate público sobre esse tema, de fato está inserido dentro do conceito de economia criativa, tal qual a grande parte da doutrina o reconhece hoje, mas, ao mesmo tempo, traz uma certa desvantagem, uma vez que as lógicas dos mercados criativos culturais, enfim, a estruturação e as particularidades dos mercados culturais se diferenciam muito de outros mercados e, portanto, algumas análises de dados e algumas análises de parâmetros, nesse caso, ficam prejudicadas por conta de uma inserção em um grande conceito que trata de outros setores que têm lógicas completamente diferentes e resultados, inclusive, completamente diferentes. Isso acaba gerando uma distorção intersetorial nos resultados, né? A gente pode afirmar que a economia nacional possui uma grande relevância dentro do PIB brasileiro, mas quanto disso de fato é da cultura e quanto disso se refere à tecnologia, né? Então, essas são questões aí que a gente tem que pensar ao mesmo tempo em que colhe os dados para que a gente não fale alguma besteira ou não fale alguma verdade absoluta que, na verdade, precisa ser compreendida dentro dos seus vários fractais, dentro das suas várias dinâmicas, para muito além do resultado no geral. Beleza, agora compreendido o conceito de economia e cultura no geral, o conceito de economia criativa, vamos pensar sobre a estruturação dos mercados culturais e o quanto, ao mesmo tempo, eles têm a ver com o desenvolvimento tecnológico. A gente acabou de tecer uma crítica à inserção de segmentos diversos, como a cultura tradicional, cultura de povos tradicionais e populares, e, enfim, de minorias e de a música, o teatro, junto de, por exemplo, setores de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente entender que a estruturação dos mercados da cultura caminham em paralelo com o desenvolvimento tecnológico e é absolutamente influenciada pelo desenvolvimento tecnológico. Isso vai ser objeto de um estudo mais pormenorizado na nossa próxima aula, que é de propriedade intelectual, que trata muito disso também, da capacidade da tecnologia de contribuir para a replicação e para a criação de mercados culturais, de produtos culturais, mas não há dúvida nenhuma de que há uma relação umbilical entre cultura como mercado e tecnologia. Se a gente for parar para analisar, a estruturação de mercados culturais antes do século XX era quase que inviável.
Se você for parar para pensar num espetáculo de música, por exemplo, antes das inovações tecnológicas, era necessário para consumir, para assistir, para consumir música, para assistir um espetáculo de música, que realmente os músicos estivessem ali interpretando, tocando. Se eu quisesse ouvir Mozart, eu tinha que ser alguém da alta corte para eventualmente ir num evento em que Mozart estivesse tocando e tal. Não era possível a reprodução de uma obra de um artista, a não ser que fosse realmente a execução ao vivo, né? O primeiro mercado de cultura que se constituiu foi o mercado de literatura, a partir da invenção da prensa de Gutenberg, ali no século XV. Isso criou a possibilidade de replicação de obras literárias, que levou à criação dos direitos de propriedade intelectual, que são justamente isso, né? A capacidade de reprodução de uma obra do intelecto. E todas as demais indústrias culturais estão envoltas dentro dessa mesma dinâmica. A música passou a poder ser consumida em larga escala quando da possibilidade de uma gravação e de uma fixação das ondas sonoras em um material físico. A invenção do cilindro fonográfico, ainda pelas indústrias Edison, ali em 1877, o aprimoramento do cilindro fonográfico com a invenção do gramofone e do disco plano, em 1887, pelo alemão Emil Berliner. Enfim, isso tudo possibilitou a gravação de músicas e a comercialização de músicas. Isso também foi inserido dentro do contexto da rádio. Esse foi um grande boom dentro da indústria da música, que tornou possível a circulação de obras musicais, escutar obras musicais em coletividade, a reprodução de obras musicais em larga escala, e os aprimoramentos que daí se sucedem também. Os long plays, os discos de vinil, que depois trouxeram maior qualidade às músicas, os CDs mais compactos, posteriormente MP3, até chegarmos na revolução digital, né? Então, o que a gente pode ver é a estruturação de uma indústria e de um mercado, de fato, por exemplo, na música, ao longo de todo o século XX, e na transição do século XIX para o século XX, com as inúmeras inovações tecnológicas, as novas invenções, a eletricidade, enfim, toda a conformação desses mercados culturais esteve vinculada a avanços tecnológicos. Se formos parar para pensar em outros setores como o cinema, idêntico. No final do século XIX, criação do cinematógrafo, aprimoramento de alguns equipamentos que possibilitaram a gravação de filmes, posteriormente a sua reprodução com sons, com cores. Tudo isso foi o desenvolvimento da indústria cinematográfica também, que caminha em conjunto com o desenvolvimento tecnológico e com ele se interrelaciona e dele depende, né? Então, para compreendermos também a dimensão da economia criativa e do porquê que ela se torna cada vez mais importante, há de se compreender esse processo de crescimento mútuo entre cultura como mercado e inovação e tecnologia, e mais especificamente o que nós estamos vivendo. Nós estamos na esteira desse processo que já nos acompanha, na verdade, desde o fim dos anos 90, que é a revolução digital. A revolução digital é um novo marco dentro das indústrias criativas, dentro da economia criativa, justamente porque ela revoluciona um processo, vários processos, e revoluciona todos os mercados da cultura na medida em que possibilitou a reprodução em massa, em escala infinita, e uma circulação muito simples de dados musicais, de produtos cinematográficos, de gravações de espetáculos, de todo gênero de produção intelectual, acabou sendo afetada pela Revolução Digital, que criou ali no início dos anos 2000 quase que um ambiente paralelo, podemos dizer assim, em relação ao direito, sem a tipificação necessária, sequer penal, ou mesmo dos negócios jurídicos dentro dessa dinâmica
dinâmica da internet, é quase como uma sociedade 2.0, até que vai sendo regulamentada e vai sendo regulada pelo Estado, pela sociedade, né? Mas durante um tempo, principalmente na época da pirataria, na época da livre circulação de produtos e bens culturais através da internet, isso gerou um impacto tremendo dentro dos mercados culturais globais, né? Inclusive se disse à época sobre a morte dos direitos autorais, que ainda é um debate muito interessante de acompanhar, né? É justamente isso, os direitos autorais, a propriedade intelectual devem ser respeitados ou eles ao mesmo tempo são uma barreira à obtenção de conhecimento, à universalização de acesso ao conhecimento, meio que embutido ali numa perspectiva muito subversiva da internet, justamente da quebra de barreiras para o consumo desses produtos culturais. Enfim, a Revolução Digital representou um aumento exponencial do consumo de bens culturais, como nunca antes, mas, ao mesmo tempo, gerou o efeito reverso dentro dos mercados culturais, desestruturando as lógicas setoriais que até então haviam se conformado. Vamos usar a indústria da música como um exemplo disso, né? Até a década de 90 era um setor muito bem organizado em torno de uma lógica própria, em que artistas dependiam muito da estrutura de gravadoras e de editoras para gravar, né? E para seguir carreira. Naquela época, os equipamentos de gravação eram muito caros, eram inacessíveis, então realmente as grandes gravadoras e editoras detinham os meios de produção, pode-se assim dizer, e os artistas acabavam entrando dentro dessas estruturas. Basicamente, você dependia muito de entrada nessas estruturas para que você pudesse florescer dentro de uma carreira musical, por exemplo. A Revolução Digital jogou isso pelo espaço, né? Inclusive, em 99, tivemos o maior resultado até então da indústria fonográfica global, com mais de 30 bilhões de dólares, se não me engano, em 1999, mas de 99 até 2015 esse valor caiu e derreteu mais de 40%, né? Desse valor recolhido em 1999, justamente por causa da pirataria, da possibilidade de download de qualquer tipo de produto cultural, enfim, em uma relação um pouco ambígua, né? Porque nós temos aí um crescimento do consumo que não reverte em crescimento dos ganhos intrasetoriais. Pelo contrário, resulta em perdas. Esse é um processo que está sendo superado de pouco em pouco. As revoluções, elas têm esse momento de transição, esse momento crítico para ir ao aproveitamento de um potencial e o que tem se demonstrado aí, um instrumento de recuperação desses setores culturais com essa crise da revolução digital, são os serviços de streaming, né, que trouxeram uma alternativa para não se necessitar de um download de um arquivo em específico, mas requisitar o acesso àquele pacote de dados em específico. É essa a lógica do streaming. Você, on demand, vai lá e requisita o acesso a um pacote de dados específico de uma música, de um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Não precisa fazer um download daquele arquivo, portanto, você também não tem a posse sobre aquele arquivo, de circular da forma como você quiser, ou gravar em um CD, algo assim. O streaming acabou crescendo fortemente. A primeira vez que ele apareceu dentro dos relatórios do International Federation for Music, que é o EFPI, Phonographic Industry, na verdade, o EFPI. A primeira vez que apareceu foi em 2005, com menos de 100 milhões de dólares, representando o ganho anual dos serviços de streaming, e hoje esse lucro está na faixa de mais de 10 bi. Né? Então, realmente um crescimento impressionante do streaming nos últimos anos, e ele se demonstrando como uma alternativa à recuperação desses mercados culturais profundamente afetados pela Revolução Digital, mas que têm a capacidade de aproveitar essa potência de uma maneira inigualável, né? Quando se fala em crescimento de consumo, que se pressupõe um crescimento setorial também. E há de se buscar um crescimento setorial e um proveito econômico
dos empreendedores criativos, no qual se inserem aí todos os empreendedores, por exemplo, na área da música, do cinema também, né? Mas é isso, acaba que a revolução digital, ela representa um horizonte muito positivo de possibilidades, ao mesmo tempo em que ela implodiu uma lógica anterior e prejudicou muito também, né? O mercado, enfim, foi realmente uma reestruturação completa e uma reestruturação definitiva por causa da mudança de padrão de consumo, há de se destacar isso, né? A possibilidade de acesso que a internet conferiu à sociedade como um todo, que foi materializada através da circulação desenfreada de dados, da pirataria, isso tudo mudou o padrão de consumo em definitivo do público, que passou a não querer, por exemplo, comprar um álbum em específico ou uma obra musical em específico, mas passou a querer baixar toda a discografia daquele artista. Eu me lembro quando ainda existia o Orkut e tinha lá uma comunidade, discos, alguma coisa, eu ia lá e eu baixava a discografia inteira de Bee Gees, a ABBA, uma coisa louca, né? Então, imagino que muitos de vocês aí, espectadores, também se lembrem, se forem mais velhos, dessa época em que você podia baixar o que você quisesse, uma moleza, e podia, inclusive, gravar em disco e dar para os seus amigos e tudo mais, né? Isso afetou profundamente o consumo e as pessoas passaram a querer consumir infinitamente músicas, infinitamente filmes, não queria só acesso a um disco ou a um filme, queriam acesso a um catálogo de opções, e é daí que surge essa ideia de streaming, que tem sido uma das válvulas de escape das indústrias culturais, dos setores da economia criativa que se referem à cultura, para aproveitar esse potencial e esse crescimento. E, a meu ver, a revolução digital é um catalisador dos mercados criativos que tendem a crescer muito nas próximas décadas, na esteira também da economia criativa, sem dúvida nenhuma. Essa é uma área super relevante e que vai pautar as nossas vidas ao longo das próximas décadas, principalmente também por causa da crise na concepção de trabalho, na crise dos mercados de trabalho, com a progressão dessa revolução digital, a precarização do trabalho. O trabalho criativo será uma área que necessariamente as pessoas vão migrar e vão começar a trabalhar nas próximas décadas, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e sem dúvida nenhuma será um setor ultra relevante dentro dos próximos anos, dentro dessa esteira aí de transição entre os mercados globais como eles se constituem hoje e os mercados futuros, à medida em que as coisas forem acontecendo em torno dessa revolução digital. Beleza? Então, esse é o tema que a gente tratou hoje. A gente tratou da cultura sob a perspectiva econômica, inserimos isso dentro da discussão relacionada à economia da cultura, uma área que ainda precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor compreendida, fora da economia comportamental, inserida dentro dos mercados criativos, dos mercados econômicos, culturais, de fato. Vimos a origem da economia criativa, de onde ela deriva, ao que ela se refere, se referir também a essa conjunção entre tecnologia, inovação, cultura, comunicação, e como esses elementos interagem entre si em torno do ato de criação, do ato de criatividade e da exploração desse ato de criatividade por meio da propriedade intelectual, o que constitui a economia criativa como um todo. E também agora, no finalzinho, a gente tratou mais especificamente da revolução digital e de seus impactos dentro da conformação desses mercados culturais, tanto no sentido de representar o fim de uma lógica específica que já vinha se constituindo na esteira do século XX, quando os mercados culturais tiveram a aptidão para se constituir como mercados de fato, né? Na medida em que as tecnologias permitiam cada vez mais a reprodução e o consumo em massa de projetos, de produtos e serviços culturais, e de como, enfim, isso foi profundamente afetado pela revolução digital, que nos joga em uma nova dinâmica, que é de uma nova conformação de consumo, de um novo mercado estruturado em novas
lógicas e dinâmicas, mas que têm um potencial infinito, até porque, até agora, a crise não se deu por causa de uma diminuição de consumo. Pelo contrário, se deu em virtude de uma potencial morte do direito autoral, da propriedade intelectual e das dificuldades em se monitorar e se pagar esses direitos autorais a partir da Revolução Digital, não por causa de um consumo, porque o consumo, na verdade, o consumo nunca desceu. Quanto mais produto cultural se é ofertado, mais a sociedade tende a consumir. Isso é um outro aspecto que faz com que a cultura se afaste um pouco das regras clássicas, né, da economia, mas, sem dúvida nenhuma, é um produto que quanto mais você fornece, mais as pessoas tendem a consumir. Não chegamos em um ponto de saturação até hoje, o que me faz acreditar que essa é uma indústria, um setor econômico com potencial infinito e que será cada vez mais relevante no debate público nas próximas décadas. Nós temos que falar de economia criativa. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula dessa série de aulas relacionadas a direito e cultura, e vamos agora para o nosso quiz, para ver se as coisas ficaram claras e também para explorar alguns outros pontos dessa dinâmica toda. Vamos lá para a primeira pergunta? Sobre a expressão indústria cultural, assinale a alternativa falsa. A. Foi cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer, fundadores da Escola de Frankfurt, a partir da análise do uso das artes e cultura alemã pelos nazistas. B. Passou a se referir na segunda metade do século XX simplesmente a setores econômicos que trabalham com cultura e entretenimento. C. As indústrias culturais são fortemente concentradas, com uma série de barreiras à entrada de concorrentes. E D. A expressão não é mais utilizada em detrimento de indústria/economia criativa. E a alternativa falsa é a alternativa D. Exatamente. O termo indústrias criativas segue sendo utilizado, pessoal. Muito embora ele tenha sido convertido nessa ideia de indústria criativa, de economia criativa, indústria cultural é um termo utilizado até hoje e, inclusive, em geral, se refere a indústrias bem organizadas, de fato, a produtos culturais voltados ao consumo de massa. Então, a gente pode, sim, usar, por exemplo, indústria cultural para mercados que hoje em dia estão muito em voga. São os mercados de domínio, por exemplo. Na música, a gente pode citar o sertanejo, o funk, o rap. Hoje, a gente pode dizer que existe, sim, uma indústria cultural ali. Mas, lembrando, existe essa carga negativa derivada da sua origem com base na propaganda nazista, e existe também uma carga, querendo ou não, inerentemente pejorativa, como se a indústria cultural fosse voltada à massificação de um determinado produto e isso, de alguma forma, representasse um mérito cultural menor, né? O que cai em um debate que é muito arriscado, inclusive, porque mérito cultural não necessariamente se refere à erudição ou à qualidade daquele produto artístico. O produto artístico ele tem uma qualidade, uma inserção, na verdade, em um contexto muito maior do que pode se imaginar. Então, a alternativa D, a alternativa falsa, ainda podemos nos referir à indústria cultural sem problema algum. Acho que vale aqui só um comentário sobre a letra C. As indústrias culturais são fortemente concentradas, com uma série de barreiras à entrada de concorrente. Isso é uma grande verdade, apesar de nós termos aí diversas novas possibilidades com a revolução digital, né, com a possibilidade de produção independente, circulação independente. Ainda assim é um mercado muito saturado, que depende ainda de muitos agentes intrasetoriais para conseguir uma influência, um alcance, muito embora as funções das editoras, das gravadoras tenham sido relativizadas com a revolução digital, ainda são importantes elementos dentro da constituição desse ecossistema como um todo. As demais alternativas são corretas. Vamos lá para a próxima pergunta? Qual é a definição correta para a economia criativa? Ixi. A. Setor econômico voltado à criação de inovações, em especial no setor de tecnologia e mídias. B. A economia criativa diz respeito ao trabalho apto a gerar direitos de propriedade intelectual. C. A economia criativa se relaciona a setores econômicos voltados à inovação, mídias, artes, cultura e entretenimento em geral. E D. A economia criativa é um conceito em construção sem uma definição estática. E aí, qual é a sua opinião? Você já tem uma opinião formada sobre essa pergunta?
Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta. A resposta é a letra D. Essa é uma questão e uma pergunta complicada. Todas as outras alternativas, de alguma forma, são corretas também, mas justamente por a economia criativa ser ainda um setor do conhecimento humano embutido dentro da economia que está em construção, não há uma definição estática. A definição de junção entre a atividade criativa e o proveito dessa atividade criativa por meio de direito de propriedade intelectual é uma das definições, mas não pode ser considerada definição estática, por isso a alternativa dessa questão correta é a letra D, que afirma que a economia da cultura não tem uma estaticidade na sua conceituação ainda. Vamos, portanto, à nossa terceira pergunta para finalizar a aula de hoje. Sobre cultura, mercado e tecnologia, assinale a alternativa incorreta. A revolução digital mudou drasticamente o padrão de consumo em mercados criativos, resultando em uma profunda crise setorial nos anos 2000. B, a tecnologia não impactava tanto os mercados culturais até o advento da internet, que provocou uma intensa crise setorial em virtude da pirataria. C, a revolução digital permitiu a circulação e reprodução em massa de produtos culturais, resultando no crescimento do consumo. E D, o streaming revelou-se uma alternativa à modernização do mercado fonográfico na era digital. E aí, qual é a sua opinião? Essa é mais uma questão tricky. Vamos à resposta. A alternativa incorreta é a letra B. A tecnologia não impactava tanto os mercados culturais até o advento da internet. Pessoal, essa alternativa é super incorreta. Como a gente viu, o desenvolvimento de mercados da cultura está intimamente vinculado a desenvolvimentos de novas tecnologias, de novas ferramentas que possibilitem, que facilitem a reprodução e, portanto, o consumo de objetos, de produtos culturais. Há de se dizer que isso aconteceu desde a invenção da prensa de Gutenberg. Antes de 1500, essa foi a primeira tecnologia que já impactou na constituição de um mercado, já viabilizou a construção de um mercado, o mercado literário. Então, tecnologia e cultura estão intimamente ligados. A tecnologia sempre impactou os mercados culturais e com a internet ainda mais. Essa é, portanto, a alternativa incorreta. Com isso, nós ficamos por aqui. Essa foi a terceira aula dessa jornada super interessante de debates relacionados a direito e cultura. Nessa aula, nós nos dedicamos ao tratamento da cultura através da perspectiva econômica e da identificação dos mercados culturais, de onde emergem inúmeras, infinitas relações jurídicas. Só se a gente fosse falar aqui de contratos dentro dessas dinâmicas de mercados culturais, só isso já daria uma nova série de 5 aulas. Então, nós ficamos por aqui em virtude do tempo apertado. Nós vamos, na próxima aula, tratar da propriedade intelectual, que é o fundamento básico aí para a constituição dos mercados criativos, finalizando na quinta aula com reflexões acerca do Estado regulador e da cultura, que dizem respeito à aula 3, formação de mercados culturais, e também a aula número 1 de direitos culturais como direitos fundamentais dentro da Constituição brasileira. Você pode conferir todas as outras aulas desse programa no YouTube e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.